Boa noite, telespectadores do novo canal. Bem-vindos a mais uma edição da Cultura com o Norte, um programa semanal com vários convidados ligados à área da cultura. Desta vez tenho o prazer de ter na minha companhia o professor, o cineasta Abifajó, uma das personalidades mais relevantes do cinema de animação em Portugal, e diria não só em Portugal, mesmo fora do país. Professor Abifajó, é um prazer tê-lo aqui na companhia em mais uma edição do Cultura com o Norte. Professor, sei que esteve recentemente, no final da semana passada, participou numa mostra de cinema no Mar Canaveses. Pedir-lhe desde já, e para início de conversa, para fazer um balanço dessa sua participação nesta mostra de cinema. Uma mostra de cinema constituída por trabalhos de alunos, corrija-me se estiver enganado, do Conselho de Mar Canaveses. Sim, no âmbito do Serviço Educativo da Casa Museu de Vilar, nós temos desenvolvido uma série de atividades, nomeadamente a realização de pequenos filmes de animação nas escolas, e temos este acordo com a CIM, Tâmega e Sousa, e, obviamente, neste caso, com a Câmara do Mar Canaveses, de realizar 4 filmes em 4 escolas em cada ano letivo, nestes 2 últimos anos aqui. E que balanço é que faz desta mostra? Quer dizer que, ao fim deste tempo, tivemos 8 filmes produzidos, à volta de 2 minutos cada um, com técnicas diferentes, em escolas diferentes também, e com resultados também diferentes, até porque no meio meteu-se a pandemia, isso também trouxe alguns problemas, obviamente, não é? Mas no resultado final acabaram por ter ali 8 filmes bastante diversificados. Interessantes, digamos. Acho que aquilo foi uma sessão solene, também, tipo aula mesmo, em que ajudou também a dignificar, sobretudo, o trabalho dos alunos. E eu acho que isso é que é mais importante, quer dizer, é dar dignidade ao trabalho dos alunos, o reconhecimento do esforço que eles fizeram, porque fazer um filme de animação é sempre bastante complicado e bastante exigente ao nível da paciência, da perseverança, etc. E, sobretudo, acho que é fundamental as pessoas passarem para o outro lado da câmara, não é? Perceberem como é que funciona esta linguagem cinematográfica, que acaba por ser também uma linguagem extremamente manipuladora das massas, e o facto de uma pessoa passar para o outro lado da câmara começa a pensar... Ter uma outra percepção das coisas. Exato. E da realidade e da forma forma acho que foi esse reconhecimento e a dignidade com que as coisas foram feitas que eu acho que resultou muito bem. Portanto, o Mar Canaveses, neste momento, inaugurou um centro cultural recente, chamado Emergente. Um espaço, digamos, cultural. Um espaço cultural com muito boas condições, com uma sala enorme, mesmo com as limitações do Covid, ainda puderam estar cerca de 100 pessoas, penso eu. Portanto, basicamente eram os alunos e os professores, e um ou outro pai dos alunos, mas nem todos puderam estar presentes. Portanto, uma parte foi presencial e outra parte foi online. Eles também transmitiram isso online. Isso aqui ontem já tinha perto de mais de 2.000 visionamentos do online que foi feito através do Facebook. Paralelamente a esta sessão de filmes, também apresentamos uma pequena exposição. Uma mostra, portanto. Esta mostra de filmes, apresentamos também uma pequena exposição com desenhos originais dessas oficinas, que também dá uma panorâmica sobre a diversidade das opções técnicas e estéticas que o cinema de animação pode oferecer, mesmo em termos escolares. Bifajó, deixe-me perguntar, até porque esta é uma questão incontornável, de que forma é que a crise sanitária, de alguma forma, ainda se faz sentir. O ano atrasado fez sentir de uma forma muito mais incisiva, e este ano, em virtude, em consequência do processo de vacinação, que neste momento está a ser muito mais célere. Mas de que forma é que esta crise sanitária, a crise pandémica, se fez também sentir na sua área, no seu trabalho, na área do cinema de animação, que é a área que o Abifajó conhece melhor? Bem, eu tive situações bastante diferenciadas, não é? Propriamente na Casa Museu de Vilar, as visitas, e o museu esteve encerrado mesmo no ano passado, e este ano também esteve encerrado durante um período de tempo. As atividades pedagógicas no ano passado alguns workshops, oficinas foram suspensas, umas acabaram um bocadinho mais cedo, mas ainda deu para acabar os filmes, e outras foram adiadas para este ano letivo, não é? Portanto, eu
no ano passado tinha acordado com a CIM ter 17 oficinas dessas, que é muita coisa, não é? Foi tudo suspenso, digamos, professor? Não. Dessas 17 eram 7 de Lousada, 6 de Felgueiras e 4 do Marco. Dessas 17, 5 ficaram adiadas para este ano. Portanto, este ano tinha 17 e isolei mais 5 do ano passado. Do ano passado, portanto, está com uma cadência de trabalho? Eu, neste momento, estou com trabalho até aqui, não é? Portanto, temos este ano 22 filmes para fazer. Alguns já estão concluídos, outros estão em fase de montagem, outros ainda estão em curso e outros ainda nem sequer começaram. Portanto, E, bem, Feijó, deixa-me só aproveitar a sua presença aqui no Cultura com o Norte para lhe fazer esta questão. O Abi Feijó é natural de Braga, reside há alguns anos, instalou-se no Concelho de Lousada e é conhecida, portanto, é um dos grandes impulsionadores, digamos, da Casa Museu de Vilar. quer dizer, eu nasci em Braga por acaso, porque eu vivi a minha infância aqui, em Lousada. Tem raízes, portanto, no Concelho de Lousada? Aqui Sim, a minha infância foi passada aqui. Fui nascer a Braga por uma circunstância familiar, que era o meu avô tinha uma clínica e a minha mãe foi ter as suas crianças na clínica do pai dela, portanto, o meu avô. Mas fui lá nascer e voltei e a minha infância foi... E as raízes estão aqui na região? Estão aqui em Lousada, que é onde eu vivi até aos 8 anos, depois fui para o Porto. Depois, quando o meu pai morreu, eu fui o único irmão que suficientemente maluco para tentar ficar com aquela casa, não é? Digamos que é um edifício, que é um espaço, eu conheço, já estive várias vezes lá com o Abi Feijó, tive o prazer de estar na casa e no Museu de Vilar, que é uma casa, é uma referência, digamos, com uma envolvência fabulosa. A Regina costuma chamar aquela casa um transatlântico, porque aquilo é difícil de manobrar, não é? E de levar para a frente, não é? Têm sido inúmeras as dificuldades. Quem conhece o Abi Feijó e associa automaticamente o Abi Feijó à Casa Museu e ao trabalho de divulgação, de projeção que tem tentado fazer. Tem sido um trabalho difícil, Abi Feijó? Sim, o meu trabalho é diversificado. A Casa Museu é uma das partes do trabalho, como eu estava a dizer, e que tive estes pequenos problemas. Às vezes tem outros tipos de problemas, mas geralmente tem sido relativamente bem aceito o meu trabalho. E o reconhecimento que tenho tido, quer do museu, quer das minhas oficinas, tem sido gratificante nesse aspecto. Em termos económicos, as coisas nem sempre funcionam da melhor forma, como uma pessoa gostaria. Há alguns constrangimentos que estamos a tentar ultrapassar. Neste momento também tivemos um apoio mais coeso, também vai nos ajudar. Portanto, há aí uma série de situações que também eu não ponho todos os ovos no mesmo cesto, como se costuma dizer, não é? Portanto, nós temos um museu, mas também temos uma produtora e, por exemplo, a Regina, para fazer os filmes da Regina Pessoa, e, por exemplo, a Regina já está a trabalhar à distância há muito tempo, não é? Ela trabalha geralmente com 2, 3 assistentes. No filme anterior trabalhava ela aqui em Lousada, um assistente no Porto, outro em Braga e outro em Sintra. Quer dizer, né? E as tecnologias também de alguma forma ajudam? As tecnologias já permitem esse tipo de trabalho à distância. Portanto, na produção de cinema, a pandemia não nos veio alterar grandemente o sistema, exceto num filme que nós estamos a fazer agora com uma coprodução com o Canadá, com os nossos parceiros canadianos, também, com quem partilhamos a casa e o museu, que é o Norman Roger e a Marcy Page. A Marcy Page tem um projeto de fazer um filme em azulejos animados. Que é um trabalho fascinante. Que é o que nós estamos neste momento a fazer, e o facto da pandemia tem trazido algumas pedras na engrenagem, porque ela não pode estar cá a acompanhar os trabalhos que temos estado a fazer, temos acompanhar à distância, nem sempre é o ideal. Queríamos começar a fazer as filmagens e enquanto ela não vier não podemos filmar, vamos pintando e cozendo os azulejos, já temos mais de 3.000 azulejos cozidos, não é? Digamos que é um trabalho minucioso assim, não é? Sim, o trabalho da minução é sempre minucioso, de formiguinha, trabalhar a linha. Deixa-me voltar um bocadinho atrás do Feijó. A Casa Museu, para quem a conhece, é sobretudo um espaço, podemos falar de um acervo, é um espólio valiosíssimo, é assim, não é? Quer dizer, o valor daquilo é o que é, não sei se é... Acho que o grande interesse daquele espólio é, por um lado, é uma memória do nosso próprio trabalho, não é? Do meu trabalho, da Regina, ao longo destes anos, perto de 30 anos dedicados ao cinema de animação. São bastantes anos, são muitos anos. São muitos anos, acumulamos muito trabalho, fomos trocando trabalho com outros realizadores de animação, um bocado por todo lado, e portanto tem aí
essa memória, digamos. E hoje em dia também é cada vez mais difícil ter desenhos físicos, porque é tudo muito mais digital, não é? E depois tem uma outra parte, que é a parte mais pedagógica, também ligada a esse acervo, que é um bocado sobre as origens da animação e do movimento animado, em que tem uma coleção que nem tudo são peças fantásticas, há muitas até que são reproduções modernas, recentes inclusivamente, mas que me permitem ter um discurso sobre as origens da ilusão das imagens em movimento, e isso é que lhes dá consistência, que lhes dá razão de ser, e para quem a visita tem ali tipo uma aula sobre cinema, que eu acho que é uma coisa rara nos museus. Digamos que é um espaço vivo, assim, não é? Exato, é esse espaço vivo. Eu, por exemplo, aqui antes da pandemia, tive uma visita de uma realizadora brasileira, acho eu, que tinha estado a visitar outros sítios e, inclusivamente, estive num museu em Girona, em Espanha, que tem uma coleção absolutamente fabulosa sobre pré-cinema. Quer dizer, nós temos 3 salas, eu tenho 3 andares, não é? Pois é mais difícil. Deixa-me só acabar isso. Sim. E ela diz-me assim, eu fui a Girona e, de facto, aquilo tem lá uma coleção absolutamente fabulosa. E eles têm uma das melhores, se não a melhor, das melhores coleções do mundo desta área. Mas ela diz, mas eu se calhar gostei mais de vir ao teu museu. Por alguma razão? Por a razão, justamente por este enquadrar das situações, por esta tipo masterclass que eu faço à volta, a partir daqueles objetos, que os liga e que lhes dá uma consistência, uma coerência, e é isso que eu acho. Uma sistematização, digamos, Bifachó. É mais uma contextualização. Bifachó, considera que esse acervo tem sido devidamente respeitado? A Casa Museu, neste momento, tem o dinamismo que gostava e o reconhecimento de parte dos atores e dos parceiros na região e no território? Assim, esse reconhecimento vai-se ganhando, vai-se crescendo, e obviamente que esta pandemia veio quebrar muitas, não o reconhecimento, mas os reflexos na vida, no dia-a-dia, não é? Portanto, as pessoas já não viajam, já não visitam os museus, não é? Portanto, pouco a pouco eu espero que isto se vá retomando e reabrindo as suas, e recriando as suas dinâmicas, mas foi uma coisa que ficou praticamente em suspensa durante muito tempo. Agora, o reconhecimento, esse não se perde com isso, não é? As pessoas continuam, as que conhecem, reconhecem, não é? E as que não conhecem, espero que tenham uma oportunidade de nos vir visitar um dia. O Bifachó falou aí numa vertente pedagógica, eu sei que o seu projeto tem uma vertente pedagógica, e esta articulação com as escolas é evidente. Com a crise sanitária, com a crise pandémica, de alguma forma foi interrompida, mas é uma vertente para continuar a explorar. Não foi completamente interrompida, não é? Eu destes 22 workshops, oficinas que eu tinha para fazer este ano letivo, cerca de 8 ou 10 filmes já estão concluídos. Há mais cerca de 8 ou 9 que estão a acabar a montagem, mas que já acabei a parte letiva, não é? E tenho 5 ou em curso ou que ainda vão começar a fazer até ao final do ano letivo. Portanto, já tem um mesito e meio, porque as aulas este ano acabam um bocadinho mais tarde e há alguns que vão um bocadinho dentro do início das férias. Portanto, eu até meio de julho tenho previsto concluir os 22 filmes. Destes, 3 ou 4 foram feitos maioritariamente online. O que não era a situação ideal, o que causou alguns problemas. Algumas situações funcionaram melhor do que outras notou-se uma grande dificuldade da parte dos alunos de aderirem, até porque quando nós trabalhamos online, as técnicas têm que ser diferentes daquelas que nós podíamos fazer presencial. E estas online nem sempre são as mais indicadas para se trabalhar com este tipo de alunos. Portanto, aí sofreu um bocadinho. Aqui a vertente, e peço desculpa estar a insistir neste aspecto, Bifachó, mas aqui a vertente pedagógica, o contacto com os estabelecimentos e as escolas é fundamental.
Não, claro, é muito diferente trabalhar à distância e trabalhar cara a cara, não é? E neste caso, por exemplo, para eu trabalhar à distância, ou as pessoas têm muita tecnologia à sua disposição, que geralmente não é o caso, eu não posso contar com isso, ou estou remetido a uma técnica específica que é o desenho animado. E os miúdos de 14, 16 anos são miúdos que já não se sentem à vontade com o desenho, a maior parte deles. Portanto, não é uma técnica que se lhes adapte muito bem. E há outras técnicas que uma pessoa pode trabalhar com eles quando estamos presencialmente, em que temos ali uma estrutura tecnológica à sua disposição, que se adequam melhor a este tipo de alunos, né? Como silhuetas, recortes, plasticina, marionetes. Portanto, há aí uma série de outras opções em que eles não são forçosamente obrigados a desenhar, ou desenhar com uma tesoura, por exemplo, que é uma coisa que eles acham, vou desenhar com uma tesoura, como é que eu faço isso? Mas como é uma coisa fora da sua área de conforto, os resultados que obtêm muitas vezes são surpreendentes. E do ponto de vista do aluno e das escolas, estamos a falar de uma área, corrija-me se estiver enganado, a Bifajol, mas de uma área que depois atribui ou quem está a trabalhar diretamente com este tipo de projetos depois assimila outro tipo de ferramentas, dá outro tipo de ferramentas, é assim, não é? A Bifajol. E que de alguma forma poderão ser até fundamentais do ponto de vista que é a aprendizagem do próprio aluno. Ou tem uma perspectiva diferente? Não, assim, por um lado, quando uma pessoa está a fazer oficinas de animação numa escola, obviamente que não estamos a formar profissionais, quer dizer, vamos, isso fique claro, não é? Temos de ser claros nesse aspecto. Sim, claro. Mas também acontece que de vez em quando encontro uma pessoa, por exemplo, agora ainda no centro emergente no Mar Canaveses, lá responsável cultural do centro, disse: eu fiz um workshop consigo em Coimbra sobre isto e não sei o que, eu ainda nunca mais me esqueci. Né? Portanto, não é que esteja ligado à animação, mas está ligado aos meios culturais. E Bifajol, como é que surge a sua paixão, a sua ligação à animação? A minha paixão, a minha ligação à animação surgiu, portanto, quando eu estava a estudar nas Belas Artes. E eu, quando queria estudar nas Belas Artes, gostava de fazer banda desenhada. A Escola de Belas Artes era muito clássica, era ou pintura, escultura, ou artes gráficas, havia um curso de artes gráficas, mas era assim visto um bocado de lado, né? E durante os meus estudos surgiu o Cinanima, que é o Festival de Cinema de Animação de Espinho. Né? De Espinho. Que é uma referência a nível nacional, não? Já vai em mais de 40 edições, portanto, foi em 77 que surgiu o primeiro festival, está a ver. Portanto, e nessa altura o meu interesse pela banda desenhada virou mais para o cinema de animação, quando eu descobri que o cinema de animação podia ser algo mais artístico, algo mais artesanal e que não tinha nada a ver com aquela indústria pesada que uma pessoa possa ver ligada à Disney, a DreamWorks na altura nem existia, não é? Mas pronto, os mangas e a Disney tinham uma máquina de produção que eu me senti sempre, isto é impossível de fazer qualquer coisa. Mas quando eu vi o Cinanima, vi esse caráter mais artesanal, mais artístico e autoral, eu senti que podia fazer aí qualquer coisa. E é essa vertente que o fascina, essa vertente mais autoral. Exato, e ainda hoje é essa vertente que me E não fascina. tanto, digamos, um cinema tão comercial, é isso? Sempre recusei fazer séries e longas metragens de animação por essa razão. Por essa razão. Não é? Porque considera que não vão encontrar aquilo que é a filosofia e a ideia de cinema? É isso? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver, é um bocado, por exemplo, uma longa-metragem é como um romance e uma curta é como um poema, não é? São duas coisas diferentes. O romance e os poemas fazem parte da literatura, assim como as longas e as curtas fazem parte da cinematografia, mas são conceitos muito diferentes, não é? Abordagens diferentes, digamos. São abordagens diferentes. Não se escreve um poema como se escreve um romance, nem ao contrário, não é? Os romances em poemas são estilos diferentes. Além dos Lusíadas, há poucos. Mas é um bocado essa situação. E eu acho que, em termos de linguagem, o cinema de animação se adequa muito bem à linguagem da curta-metragem.
E eu até tenho dificuldade em ver, geralmente, longas-metragens de animação, nem aprecio muito, sequer. O Abi Feijó e a Regina Pessoa têm inúmeros projetos, alguns deles até, a Regina, por exemplo, eu lembro-me agora de um título da Regina, o Tio Tomás e a Contabilidade dos Dias, um trabalho que tem sido reconhecido a nível nacional e até a nível internacional. São efetivamente, portanto, este reconhecimento, o Abi Feijó já lhe disse de alguma maneira, é fundamental não só para quem está nesta área, mas estes prémios que este trabalho e outros que seguramente que a Regina Pessoa e o Abi Feijó também já tiveram, são é este reconhecimento que faz com que, de alguma forma, motiva e faz com que queiram continuar, de alguma forma, a projetar e divulgar a animação. Quer dizer, o que esses prémios representam para nós é que dão-nos as possibilidades de nós continuarmos a trabalhar naquilo que gostamos de fazer, que é diferente, não é? Esse reconhecimento facilita-nos o acesso a apoios que são absolutamente cruciais para que uma pessoa possa produzir os filmes de animação. Porque o filme de animação, aquilo que nós gostamos de fazer, que são as curtas-metragens, tem um mercado que é simbólico, né? Que é um nicho de mercado tão pequenino que é impossível de os rentabilizar. Sobretudo se a pessoa fizer filmes com a minúcia e o cuidado que nós gostamos de fazer, que demoram anos a ser feitos, ou seja, consomem, obviamente, orçamentos consideráveis e que são incompatíveis com tentar um retorno financeiro no mercado mundial existente, não é? Portanto, nós somos aquilo que muitas vezes se diz como depreciação, mas somos subsidiado-dependentes. Portanto, mas não temos outra, ou para fazer isto, ou fazemos assim, ou não trabalhamos, porque não tem outra solução. Portanto, aí que os apoios que existem são fundamentais. O Abi Feijó já reconheceu, fazia-lhe uma outra questão ao Abi Feijó. E os apoios que têm existido por parte do governo e das entidades nacionais que tutelam esta área têm sido os suficientes? Assim, nós, em termos nacionais, temos o Instituto Português de Cinema e de Audiovisual, o ICA, que tem apoiado a produção de cinema de uma forma, e no caso da animação, de uma forma que é quase que uma inveja em termos europeus e mundiais. Portanto, não é o país que mais apoia o cinema de animação, não é, mas aqui a maneira como o ICA apoia as produções nacionais é relevante, é fundamental. É um apoio considerável, digamos. É um apoio considerável. Por exemplo, nós em Portugal, eu considero que nós temos um grande artesanato da animação de grande qualidade, mas não temos a indústria. E aqui os nossos vizinhos espanhóis têm pouca pujança relativamente na questão desse artesanato artístico, mas têm uma indústria. Falta-nos dar esse passo, Abi Feijó, na sua ótica? Eu não sei se é um passo, é uma opção diferente, são caminhos diferentes, não é? E eu não pretendo ir pela indústria da animação. Enquanto eu puder trabalhar no artesanato da animação, eu estou muito contente com isso. Portanto, não considero que dar um passo seja ir em direção à indústria, caminhar dentro da criação artística própria das curtas-metragens, da criação autoral. E isso é que eu gostaria de poder continuar a caminhar. E como é que perspectiva o cinema da animação, Abi Feijó? Sim, quando eu comecei a animação, não havia escolas de animação. E eu tive que me formar um bocado na prática, fazendo um workshop de cinema, tendo um estágio no Canadá, e a maior parte das coisas foram muito autodidatas. Mas em Portugal começaram a abrir as primeiras escolas de animação no início deste milénio, no início deste século, deste milénio, não é? E a partir daí, hoje, começa a haver uma nova geração de autores já formados, já saídos das escolas, que já têm uma formação básica muito mais sólida do que aquela que nós tínhamos quando nós começamos, não é? E isso permite-nos ter alguma confiança que se o Instituto Português de Cinema, o ICA, continuar a apoiar a animação como tem feito,
há autores nacionais, uma mão cheia deles, Uma fornada, digamos. uma mão cheia de autores nacionais que têm tido um grande reconhecimento internacional com os trabalhos que têm sido feitos. E é fundamental também apostar na formação de novos públicos. Curiosamente, a maior parte da produção mais interessante em termos nacional, do meu ponto de vista, centra-se no norte do país. Por alguma razão, professor? E eu acho que é por causa do Sinanima. De Espinho, portanto. Por causa do Sinanima em Espinho, que faz com que cria uma cultura cinematográfica à volta da arte da animação, diferente da capital, que era muito mais ligada à indústria, tentar a publicidade e essas situações. E tentativas de criar séries de animação em Lisboa, tentar uma certa industrialização que nunca houve os meios financeiros para se poder desenvolver ao nível do que era fundamental ter sido feito. E, portanto, essas duas circunstâncias acho que são fundamentais. E a aposta também na formação de novos públicos, é assim. Os festivais são essa situação, estas ações de formação nas escolas com as oficinas são outra situação. Há uma outra vertente que me parece muito interessante, que é o Plano Nacional de Cinema, que há meia dúzia de anos tem estado a funcionar e que também é uma janela de oportunidades e de reflexão e de mostrar o que é o cinema em Portugal, e eu acho que o Plano Nacional de Cinema também é uma ferramenta fundamental. E uma ajuda fundamental, portanto, digamos, nesse sentido. Dos muitos trabalhos que ia-lhe pedir, professor, assim, de uma forma muito, muito sucinta, uma vez que estamos a caminhar para a parte final do Cultura com o Norte, mas da panóplia, da diversidade de trabalhos que o professor Epiféi já realizou, qual foi aquele que mais o marcou? Aquele que foi mais marcante para mim foi Os Salteadores, um filme que eu fiz, que terminei em 1993, baseado num conto de Jorge de Seda. Foi um filme que eu, quando fiz, fui a pensar, eu quero fazer este filme desta forma e tem que ser como eu quero fazer, não é? E para isso tive que esperar vários anos para arranjar um mínimo de financiamento para me permitir fazer, e depois, na sua produção, tive que criar uma equipa e formar toda uma equipa, entre os quais a Regina Pessoa, não é? Para fazer essa produção. Por isso, Os Salteadores marca um bocado o início do apoio do Instituto Português de Cinema, na altura, o IPC, ao cinema de animação. Portanto, esse foi um dos primeiros filmes a ser apoiado, depois de um longo período de ausência de apoios para o cinema de animação. Na altura, o senhor chamado Dr. Salgado Matos teve mais de 15 anos, ou cerca de 15 anos, à frente do IPC. A sua política é curtas-metragens, não é preciso apoiar, elas sempre aparecem, não é? E, portanto, houve toda essa geração anterior que não teve oportunidade de se exprimir, e eu tive a sorte de, com Os Salteadores, marcar essa diferença, não é? Portanto, foi um dos primeiros projetos, e eu acabou por ser também bastante bem reconhecido. Teve o prémio especial do Cartoon d'Or, teve a Espigadora em Valladolid, teve o prémio especial do Cinema, enfim, teve vários prémios. E isso fez com que as autoridades nacionais olhassem para o cinema de animação com outros olhos, e que têm mantido até hoje, com as perspectivas de que o cinema de animação vale a pena apoiar, porque há qualidade em Portugal para responder, para fazer coisas que não nos envergonhem de maneira nenhuma em termos internacionais. Professor, atrever-me a dizer que o Epiféi é um vulto na área do cinema da animação. Sente esse peso e essa responsabilidade de alguma maneira? Não sei se é exagerada esta minha observação, mas eu vejo assim, como um dos maiores, uma das figuras mais emblemáticas na área do cinema da animação. Para si é uma responsabilidade acrescida? Muitas vezes já me chamam o dinossauro da animação. Mas não, que é... Eu não sinto esse peso, não é? Porque eu tenho tido sempre uma atitude um bocado displicente, de certa forma, em relação a essas coisas, porque gosto de estar sempre a mudar e a fazer projetos novos e fazer coisas diferentes. Fazer um filme numa técnica
demora anos ali a trabalhar sempre na mesma coisa. Quando chegamos ao fim, é bom uma pessoa já da cabeça e fazer outra coisa, aceitar um novo desafio. E são novos desafios em novos desafios, e enquanto houver novos desafios para a frente, uma pessoa está sempre motivada para continuar. E o que é importante é manter novos desafios sempre. Enquanto eles existirem, não há esse peso, essa responsabilidade, que não tem que prestar contas a ninguém. Já, o julgamento já está feito. Não é? Professor Bifa, já foi um prazer tê-lo aqui, o nosso tempo esgotou-se. Agradeço-lhe imenso o facto de ter partilhado aqui algumas questões que eu queria abordar consigo e ter estado presente no Cultura com o Norte. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, El. Desejo-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais. Muito obrigado. E para vocês também. Aproveito para me despedir dos telespectadores. Obrigado. Até para a próxima semana. Protejam-se. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.